Boa noite a todos. A partir de agora nós iniciamos mais um encontro nosso online de estudos das obras de Allan Kardec. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Sejam todos bem-vindos. Qualquer pergunta que algum queira fazer, pode colocar no chat que depois será respondida. E as aulas também ficarão gravadas para possível assistência no que não esteja, a pessoa não possa assistir online. Ok? Edna, você pode fazer a nossa prece, por favor? Sim. Tudo bem, obrigada, viu? Nada. Então, nós vamos, neste momento, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui para aprender. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos ajude, que a gente compreenda realmente o que é necessário, para que a gente possa seguir com paz, com conhecimento, que é extremamente importante, porque de tudo o que nós viemos fazer aqui, a coisa mais importante é nos modificarmos. Então, que cada lição que a gente veja hoje, ela sirva para que a gente tenha fé, tenha esperança e muita vontade de se transformar. Agradecemos a Deus por mais este dia, porque hoje o tempo esteve muito lindo. Agradecemos aos nossos irmãos do plano espiritual que estão neste momento conosco, nos ajudando a compreender com certeza absoluta. Ao nosso Mestre Jesus, por tudo que ele trouxe, por tudo que ele fez e continua fazendo por nós. E com amor, com paz, com esperança, nós vamos dizer ao nosso Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Senhor, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, que assim seja. Nós estamos no capítulo 25, né, das evocações. Vamos começar o item 276, correto? Isso, capítulo 25. Tem mais 4 capítulos para terminar. Então vamos lá, item 276. Edna, você pode ler o 276 e o 277? Sim, 276. É preciso ainda levar em conta a facilidade que decorre do costume de se comunicar com este ou aquele espírito. Com o tempo, o espírito comunicante se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. Simpatia à parte, estabelecem-se entre eles relações fluídicas que tornam as comunicações mais rápidas. É por isso que uma primeira conversação nem sempre é tão satisfatória quanto se poderia desejar, e os próprios espíritos muitas vezes pedem para ser chamados novamente. O espírito que vem habitualmente é como se estivesse em sua casa. Está familiarizado com seus ouvintes e seus intérpretes. Fala e age livremente. É tudo uma questão de, cada vez que você conhece mais, você vai criando intimidade, né? E aí, de repente, fica tudo muito fácil, né? A 277, em resumo do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar qualquer espírito não implica para ele a obrigação de estar às nossas ordens, que pode se apresentar em um momento e não se apresentar em outro, com um médium ou um evocador que lhe agrade e não, ou não, né? E não com outro. Dizer ou não dizer o que quer sem constrangimento, ir embora quando isso lhe convém. Enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, após ter se mostrado assíduo,
Durante algum tempo, pode de repente deixar de vir. É por todos esses motivos que, quando se deseja chamar um espírito novo, é necessário perguntar a seu guia protetor se a evocação é possível. Quando não é possível, geralmente ele dá os motivos e então é inútil insistir. Então a gente tem que compreender que eles têm trabalho para fazer, né? Porque quando a gente morre, ao contrário de que muita gente acredita, a gente não descansa, a gente vai trabalhar. Muito pelo contrário. Exatamente, né? E eles têm muita coisa para fazer. Então ele não é, e outra, não é obrigado a estar lá porque a gente evoca, ou porque ele veio algumas vezes e depois ele vai vir sempre. Ele tem coisas para fazer e de repente ele deixa de vir. Isso eu já presenciei em alguns trabalhos. Vinha vir e de repente ele deixou de vir. Né? É tudo baseado na utilidade de vir, entendeu? Quando se evoca um espírito de um parente, ou mesmo que seja de um espírito superior, de um mentor, do anjo de guarda, é levado em consideração a utilidade dessa vinda, não é? Eles não vêm à toa, porque tudo lá é importante, eles têm coisas importantes para fazer. Então, de repente, vamos supor, no início de uma tarefa nova que se inicia na casa espírita, eles vêm com frequência no colegiado, né, nos trabalhos mediúnicos, para trazer mensagens, oração. Quando o trabalho está implantado, fortalecido e funcionando, eles param de vir. Normalmente acontece isso. Né? Agora, você evocar o tempo todo, vamos supor, uma pessoa, um parente ou familiar que desencarnou, é egoísmo, né? Daí você vai perturbar ele do outro lado. Aí não, é sempre, por isso que ele fala, é sempre ao seu guia protetor, você pode chamar ele. Porque se não puder, o guia protetor vai falar, não, deixa ele em paz. Tudo bem? Magda, boa noite. Lê pra gente a 278 e a 279. Boa noite, leio sim. 278. Aqui se apresenta uma questão importante, a de saber se existe ou não inconveniente em evocar espíritos maus. Isto depende do fim a que nos propomos e do ascendente que sobre eles podemos ter. O inconveniente é nulo quando são chamados para um fim sério, instrutivo e visando melhorá-los. Ao contrário, é muito grande se por curiosidade ou por brincadeira, ou se colocamos sob sua dependência um serviço qualquer. Os bons espíritos, neste caso, podem bem lhes dar o poder de fazer aquilo que lhes pedimos, salvo o de punir mais tarde, e severamente, o temerário que tivesse ousado invocar seu socorro e os julgar mais poderosos de que Deus. Seria vã a promessa de fazer bom uso do serviço prestado e despedir o servidor uma vez prestado o serviço. Por menor que seja o trabalho solicitado, é um verdadeiro pacto com o mau espírito, e este não larga a presa facilmente. Ver a questão 212. 279. Só se exerce ascendente sobre os espíritos inferiores pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem como superiores os homens de bem. Perante aquele que só lhe opõe a força de vontade, espécie de força bruta, eles lutam e frequentemente são os mais fortes. Há alguém que procurava dominar um espírito rebelde pela sua vontade. Respondeu o espírito: deixa-me em paz com este teu ar de matamouros. Tu não és melhor do que eu. Como poderia um ladrão pregar moral a outro ladrão? Admiram-se de que o nome de Deus, que é invocado contra eles, por vezes seja ineficaz. São Luís nos deu a razão disso na seguinte resposta:
O nome de Deus não tem influência sobre espíritos imperfeitos, senão pronunciado por quem tenha autoridade por suas virtudes. Na boca de um homem que nenhuma superioridade moral tivesse sobre um espírito, é um nome como qualquer outro. Dá-se o mesmo com as coisas santas que lhes opomos. A arma mais terrível é inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de a usar. Muito bem. Na 278, eu queria fazer um comentário sobre o inconveniente de a gente evocar espíritos maus. Não são espíritos imperfeitos, nem sofredores. É bem claro aqui, espíritos maus, tá? O inconveniente, não vai ter nenhum inconveniente quando o fim for sério, alertá-los, fazer com que eles se modifiquem, ouvi-los. Mas quando é só por divertimento, por curiosidade, vai arrumar uma confusão enorme. Porque se ele vem autorizado pela equipe superior, de espíritos superiores. Ele não vem só porque ele quer, ele foi autorizado. E daí vai sofrer as consequências quem o evocou, né? Porque normalmente, para um espírito mau, isso não é só um pedido, fazer alguma coisa, é pacto. E daí ele não abre mão de receber a parte dele nesse pacto, tá bom? Porque não adianta a gente achar que é mais poderoso que ele, porque simplesmente nós estamos na doutrina que fala de Deus, que fala de Jesus. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O que é ascendência moral ascendência moral é a que se faz força diante de um espírito mau. E o que é ascendência moral? A partir do momento que há a reforma moral interior, né? A reforma íntima. Não adianta, essa frase do Matamoros é muito legal. Matamoros são os soldados que matavam os mouros na invasão lá da França, de Portugal, da Espanha, na época dos mouros, né? Então não adianta vir aqui todo ofendidinho, dando uma de valente, que você não pode comigo. Você é um mentiroso, você é um covarde, porque, ou seja, o que ele está querendo dizer? Esse seu ar de moralidade é só exterior. Interior não tem nada, porque eles veem o nosso interior, né? Um ladrão a pregar moral a outro ladrão, tá? Então, ninguém exerce um ascendente, ou seja, ninguém consegue falar comprovadamente, convencer, senão pela superioridade moral que tiver. Então, é melhor não mexer com essas coisas, porque nós nunca sabemos qual é o nível que eu estou na escala métrica de superioridade moral, né? Se a gente for humilde o suficiente, a gente vai falar, não, eu não vou mexer com isso, porque eu não sei qual é o tamanho da régua e em que escala que eu estou, de 0 a 10, pode ser que eu esteja no 6, 7, mas e se for de 0 a 20? Se eu estiver no 6, 7, eu estou lançado, tá? E muitas vezes, essa pergunta que no 279 fala, poxa, mas a gente faz evocação em nome de Deus e evoca um espírito mau. Como é que não tem ascendência em cima de um espírito mau? Né? Porque quando proferido por quem possa, pela virtude e serviço dele com autoridade, só assim vai ter obediência, senão não tem obediência. Porque é aquilo que a gente fala, né? Nós somos iguais aos espíritos desencarnados, nós vamos ser lá exatamente o que nós somos aqui. Nós vamos aparentar na erraticidade a moralidade que nós tivemos alcançado encarnados. Então não é porque desencarnou que vira santo. Então, pronunciado por quem nenhuma superioridade tenha em relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra, em nome de Deus. Entendeu? Porque para aquele espírito mau não quer dizer nada. Tudo bem? Ô Mari, agora Oi. você me fez lembrar aquela época, né, que os padres se diziam exorcistas, que iam, né, com aquelas palavras lá, e não né? Ainda existe o exorcismo, ainda existe o exorcismo, e eles usavam isso, pelo poder que foi me concedido por Deus, porque
a Igreja Católica tem como é que a gente fala? Os seus preceitos, né? O Papa é o representante de Deus na Terra e ele consagra os bispos, os cardeais, os padres, etc. Né? Então ele usa o nome de Deus para fazer com que aquele espírito mal se afaste. Mas se ele tiver moralidade, superioridade moral, ele vai afastar. Não porque ele está pedindo em nome de Deus. Fala, Edna, levantou a mão. Isso vem dos judeus, né? Os sacerdotes faziam o exorcismo. Nicodemos, que era um dos grandes doutores da lei, ele era professor, ele era doutor lá, ele fazia exorcismo. Então, isso já vem de lá, entendeu? Aí os católicos, né, os padres, copiaram isso. Sim. Mas, em suma, o que é o exorcismo? Você vai usar a tua fé, a tua crença, usar em nome de Deus para expulsar aquele espírito mal que está ali perturbando aquela criatura. Só que não adianta você usar a palavra em nome de Deus, né? Se você moralmente não tiver superioridade moral, né? As suas qualidades morais não forem superiores, não vai adiantar nada. E isso vale para qualquer lugar, tá? Nas casas espíritas, nas sociedades espíritas, tá? Também. Não adianta um grupo se reunir e fazer uma evocação desse tipo se não existe superioridade moral, né? Vai só causar confusão. Pode o espírito ficar ali, não quer hora, pode ficar junto com alguém, especialmente aquele que evocou, entendeu? É diferente, vejam bem, é diferente de espírito sofredor e de espíritos inferiores. Um espírito pode ser inferior, não ter conhecimento, ter raiva, ter sentimentos tristes como ódio, rancor, vingança, né? E isso não quer dizer que ele é mau. A maldade é diferente, tá? Os espíritos maus são espíritos que conhecem o mecanismo dos dois planos, conhecem como funciona a espiritualidade e, independentemente de qualquer coisa, escolhem pelo lado sombrio, escolhem caminhar no lado da sombra. Ok? Acabamos, vamos passar para um outro item agora. Linguagem de que se deve usar com os espíritos. Veja, qual é a linguagem que nós podemos falar? Na verdade, volto a lembrar aqui. Gosto de lembrar isso sempre, porque nós temos muitos companheiros, né, que dizem que os livros, a codificação foi escrita há muito tempo atrás. Final do século XIX, nós estamos no século XXI, 200 anos praticamente, né? Ainda não, acho que já deu 200, eu nem faço as contas direito. E que muita gente comenta, muitos companheiros comentam que a doutrina precisa de atualização. A doutrina não precisa de atualização. Tá? A atualização tem vindo através de eles, trabalhadores do bem, que psicografam livros, né? Que trazem mensagens diferentes, mas nenhuma desses livros escritos pós a publicação da codificação vai de encontro a qualquer uma das teorias que está aqui. Eles atualizam o palavreado, atualizam os mecanismos de comunicação, as formas como acontece, as localizações, mas nenhum vai de encontro, porque isso aqui é a espinha dorsal da doutrina espírita, a codificação. Então, nós temos muitos companheiros que criticam e acham que a doutrina espírita está defasada. Os livros foram escritos em 1861. Primeiro que eles não foram escritos, eles foram codificados, compilados, feitos através de um experimento científico, né? Perguntas e respostas, com as respostas vindas dos espíritos. Então, atualizar o item é fácil, é só a gente trazer para o dia de hoje, a gente traz para o dia de agora. Mas o preceito que está aqui nesses livros não se modificaram. Tá? E a própria espiritualidade nos diz que a doutrina vai se atualizar sempre que for necessário. Sempre que for necessário. Novas
informações sobre eletromagnetismo, sobre teoria, em conjunto com a teoria da física quântica, as teorias da física quântica, tudo isso, né? Mas isso aqui não pode ser invalidado, tá? Então eu gosto sempre de frisar isso, porque existem muitos críticos sobre isso. E eu sou uma defensora apaixonada dos livros da codificação, porque apesar do tempo, eles são a base do nosso conhecimento, tá? Linguagem de que se deve usar com os espíritos. Você veja a preocupação de Kardec em passar como seria, como a gente deveria se apresentar para o espírito, como a gente deveria falar com ele, se deveria falar difícil, de um jeito, nós vamos ver tudo isso aqui. Então, olha a preocupação dele. Hoje em dia, está muito mais fácil, né? Porque a linguagem foi se atualizando, tanto de lado de lá como do lado de cá. Não é aqui que houve atualização. Marlene, você pode ler o 280 para a gente, que é um item só e enorme. Posso sim, Magda. Magda, desculpa, Maria Ângela. Mari, sabe? Todos nós, Mari. Tudo tem ele. Linguagem a usar com os espíritos. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom em que se lhes deve falar. É evidente que quanto mais elevados, mais merecem o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa submissão. Não devemos tratá-los com menos deferência do que o faríamos se estivessem vivos, mas por outros motivos. Na vida terrena, consideraríamos o seu cargo e a sua posição social. No mundo dos espíritos, só temos de respeitar a sua superioridade moral. Essa própria elevação os coloca acima das puerilidades das nossas formas bajulatórias. Não é com palavras que podemos conquistar-lhes a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria ridículo, portanto, dar-lhes os títulos que usamos na distinção das posições e em que em vida poderiam agradar-lhes a vaidade. Se forem realmente superiores, não somente não ligam a isso, mas até desagradam. Um bom pensamento os agrada mais do que os títulos mais lisonjeiros. De outra maneira, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável sacerdote, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante do ensino de Jesus, respondeu a quem o evocava pelo título de Monsenhor. Devias pelo menos dizer ex-monsenhor, pois aqui só há um Senhor, que é Deus. É bom saberes que vejo aqui os que se ajoelhavam diante de mim na terra e diante deles me inclino. No tocante aos espíritos inferiores, seu próprio caráter determina a linguagem que devemos empregar. Há entre eles os que, embora inofensivos e até mesmo benévolos, são levianos, ignorantes, estouvados. Tratá-los igual aos espíritos sérios, como o fazem algumas pessoas, seria o mesmo que nos inclinarmos diante de um escolar ou perante um asno com barrete de doutor. O tom familiar não lhes causa estranheza e nem os melindra, pelo contrário, é o que lhes agrada. Entre os espíritos inferiores, há os que são infelizes, sejam quais forem as faltas que espiam. Seus sofrimentos merecem tanto mais a nossa piedade quanto ninguém escapa a estas palavras do Cristo.
Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. A benevolência com que os tratamos é um consolo para eles. Na falta de simpatia, que encontrem entre nós a indulgência que desejaríamos para nós mesmos. Os espíritos que demonstram a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pelos sentimentos baixos e os conselhos pérfidos, são certamente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Mas devemos tratá-los pelos nomes com a piedade que nos inspiram os grandes criminosos. O meio de os reduzir ao silêncio é nos mostrarmos superiores a eles, pois só estabelecem intimidade com pessoas de que nada tenham a temer. Porque os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem, como reconhece a dos espíritos superiores. Em resumo, seria irreverente tratarmos os espíritos superiores de igual para igual, como seria ridículo dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração pelos que a merecem, reconhecimento pelos que nos protegem e assistem. Para todos os outros, a benevolência de que talvez nós mesmos necessitemos um dia. Descobrindo o mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento deve regular as nossas relações com seus habitantes. Os antigos, na sua ignorância, levantavam altares a eles. Para nós, não passam de criaturas mais ou menos perfeitas, e só elevamos altares a Deus. Muito bem, boa noite, Sandra. Nós estamos agora no item 281, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa básica que a gente utiliza, né? Vamos usar de benevolência e respeito para com todos. Então, meu irmão, para começar, com todo mundo, né? Porque, normalmente, o dirigente da trabalho mediúnico, a hora que ele se coloca para conversar com o espírito, se manifesta, ele já sabe se o espírito é um espírito esclarecido, imperfeito, em sofrimento. Ele tem toda a orientação da espiritualidade que passa para ele isso, que tem a sensibilidade disso. Então, o importante é você se colocar com benignidade, que é a palavra que ele usa, né? Com bondade e respeito sempre, tá? Tanto um como de outro. Agora, é lógico, eu não vou dar muita atenção para aquele que eu sei que está ali de fabrileira, para vir para fazer bagunça, né? Olha, irmão, se você não quer ouvir as orientações e não deseja se modificar, então a gente pede humildemente que você se retire, para que nós tenhamos a oportunidade de receber um irmão em sofrimento que esteja querendo a sua modificação. Pronto, nem acabou de falar, já foi embora. Tudo bem? Porque você vai fazer uma reunião única, vem tudo, né? Com o passar do tempo que o grupo está formado e está mais maduro, vem numa certa ordem, sabe? Vem numa gradação. Dos mais problemáticos e vai indo melhorando até o final da reunião. Às vezes vem o mentor do trabalho. Então começa os bem difíceis, né? É numa gradação. É impressionante a organização da espiritualidade. É impressionante. Não vem um espírito superior, depois vem um sofredor, depois vem um brabo, vem um calmo. Não é assim, é numa gradação. A minha experiência me junto, né? A Edna pode atestar depois disso. Como existe uma ordem clara das coisas, né? A gente vai receber todos, de coração aberto, porque o fim objetivo da reunião é esse. Se o espírito que chegou não sabe o motivo da reunião, porque às vezes ele não sabe, ele está tão alucinado que ele não sabe. Nós falamos o objetivo dessa reunião
em nome de Jesus, para socorro daqueles que estão ainda na escuridão e querem ser socorridos a colônias de tratamento. Eu não quero saber disso, eu estou bem onde eu estou. Então, tá? Mais ou menos assim. É como se a gente conversasse com as pessoas encarnadas, do mesmo jeito que a gente conversa, né? Se nós estamos numa roda de conversa e a conversa começa com alguém que chega e começa a falar mal de alguém, ou vem alterado, vem nervoso, o que a gente faz? Se acalme, né, companheiro? Não adianta você conversar desse jeito assim. Se acalma, respira fundo, né? Sinta a energia que está à sua volta. É assim que a gente tem que fazer quando a gente está no meio dos encarnados. Ou olha, se nós somos minoria, é mais fácil a gente se afastar. Agora, se nós somos a maioria, a gente tenta passar vibrações boas para essa pessoa, para ela se acalmar, para ela parar de falar bobagem, ou para ela parar de fazer fofoca, e normalmente dá certo isso. Se vocês não tentaram ainda, comecem a tentar. Tá? Se vocês estiverem numa reunião, num grupo de pessoas, desde que todos estejam imbuídos do mesmo objetivo. Não precisa fazer isso só com os encarnados, com os encarnados também. Muitas vezes a gente está numa reunião e eu começo a vibrar mentalmente aqui, pum, pum, pum. A pessoa se cala do nada. Eu vou beber uma água. Eu vou embora. Tudo bem? Podemos seguir? Utilidade das evocações particulares. Esse item é interessante. Evocações particulares eu entendo que seria evocação de parentes, né? Específicas, eu acho. Vamos lá. Faz tempo que eu não leio isso aqui. Quem vai ler é a Lucineide. Devagarzinho, porque é grande. Tá ok. Ô Mari, aqui no meu tá a utilidade das evocações vulgares. Gozado, a minha tá falando particulares. Tem alguém que tá falando vulgar? Não, a minha é particular também. De repente, A minha está igual a da Lu. Utilidade das evocações vulgares. Vamos ver. Eu acho que é a mesma coisa que ele quis dizer aqui, mas vamos tocar o bloco. Vamos ver. Se tiver alguma divergência aí, vocês já Porque vulgar aqui significa comum. Eu? Sim, não sei. Se tiver alguma diferença, a gente interrompe a Neide e eu dou um comentário. Ou eu ou a Edna. Vamos lá. Tá ok. As comunicações dos espíritos superiores ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são valiosas por seus elevados ensinamentos. Esses espíritos atingiram um grau de perfeição que lhes permite abranger mais amplo círculo de ideias, desvendar mistérios que ultrapassam as possibilidades humanas e iniciar-nos assim, melhor do que outros, em certas questões. Mas isso não quer dizer que as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada sejam inúteis, pois o observador pode instruir-se com elas. Para conhecer os costumes de um povo, é necessário estudá-lo em todas as suas camadas. Quem apenas o observar num dos seus aspectos, mal o conhece. A história de um povo não é a dos seus reis ou dos seus expoentes sociais. Para julgá-lo, é necessário pesquisar a sua vida íntima, os seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são os expoentes do mundo espírita. Sua própria elevação coloca-os de tal maneira acima de nós que nos assombramos com a distância que os separam de nós. Os espíritos mais burgueses que nos revelem essa expressão nos tornam mais palpáveis as condições de sua nova existência. A ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é neles mais estreita e podemos compreendê-la melhor porque nos toca mais de perto, aprendendo por eles mesmos
o processo de sua transformação, como pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem e os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do nosso próprio século. Numa palavra, os que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real podemos conhecer com suas virtudes e seus erros. Compreendemos melhor suas alegrias e os seus sofrimentos. Partilhamos de umas e de outras e tiramos de ambos o ensino moral. Este ensino é tanto mais proveitoso quanto mais íntimas forem as ligações entre eles e nós. É mais fácil nos colocarmos no lugar daquele que foi nosso igual do que de outro que apenas vemos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram o resultado prático das grandes e sublimes verdades de que os espíritos superiores nos dão a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton descobriu a lei das forças universais no mais simples fenômeno. A evocação dos espíritos vulgares tem ainda a vantagem de nos pôr em relação com os espíritos sofredores, aos quais podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar com bons conselhos. Assim, podemos ser úteis ao mesmo tempo em que nos instruímos. Há egoísmo em só procurar a própria satisfação nas relações com os espíritos. Aquele que deixa de estender a mão aos sofredores dá a prova de orgulho. De que lhe serve obter belas comunicações de espíritos elevados se isso não o torna melhor, mais caridoso e mais benevolente para os seus irmãos deste e do outro mundo? Que seria dos pobres, doentes, se os médicos se recusassem a lhes tocar a chaga? Ai, que bonito! Profundo, hein? Muito profundo isso tudo aqui. Então, o que ele está dizendo, mais ou menos no resumo, é o seguinte: você fazer uma evocação e receber um espírito da antiguidade, um espírito superior, é extremamente interessante, porque ele vai trazer informações preciosas do que aconteceu, de como viviam aquele povo tal, e informações já de um espírito esclarecido, materializado, né? Mas a gente não deve, aquilo que eu falei anteriormente, a gente não deve querer receber só essas evocações, ter só esses espíritos se comunicando. É importante que a gente tenha espíritos do nível igual ao nosso, de evolução, ou menor, porque aí sim o nosso trabalho é de amor. Porque daí é muito mais fácil a gente sentir e entender o que ele está sentindo. Não é? Primeiro, a comunicação vai ser mais fácil. Segundo, eu vou poder orientar e aprender ao mesmo tempo. Porque ele vai dizer, olha, eu estou nessa situação porque eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Não dei ouvidos para isso, para isso, para isso e para aquilo. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ajudá-lo, nós vamos nos instruir também. Tá? Então, ele nos põe em contato com os sofredores, nos pôr em contato com os sofredores nos dá a maravilhosa oportunidade de consolar, de consolo. Às vezes, 20 segundos, 3 minutos de conversação removem uma vida inteira, anos de sofrimento que aquele espírito está na erraticidade, fazem ele enxergar a luz e resolver se transformar, e resolver aceitar Jesus e seguir a sua caminhada espiritual. De repente, é uma conversa de 30 segundos, né? Então, na realidade, além disso, estender a mão, né?
para a espiritualidade, para os espíritos superiores, é uma forma de caridade, sim. Por isso que a gente fala, é por isso que os médiuns vêm com a mediunidade de tarefa, que é para esse trabalho. Não vem com o trabalho de se comunicar com espíritos superiores, de receber grandes sumidades que foram da humanidade, estão lá em cima já. Não. A tarefa do médium, que veio com a mediunidade de tarefa, é receber os sofredores, é distribuir consolo, esclarecer com conhecimento, além de atender fisicamente nas casas dos seus irmãos encarnados ainda, com a mesma atitude, um consolo energético, ou com magnético, ou com consolo verbal, através das preleções, através das entrevistas. É a doação ao outro. É a doação ao outro. Pode ser físico e, no caso do médium, também para o espírito presente. Essa é a chave. Que os médiuns de tarefa recebem a misericórdia divina de ter essa tarefa específica. Tá? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Foi bem grande esse. Edna quer comentar alguma coisa? Não, só para falar que o vulgar é o comum, viu? Não tem outro. Tá? Significa comum. Tá? Comum. Então, tanto faz, não importa se está usando particular, se está usando vulgar. Na realidade, o que ele quis dizer é isso, né? Comunicações comuns. Tem algumas pessoas que só querem receber espíritos superiores. Isso é uma bobagem. Você tem que receber o sofredor, aquele que está revoltado, que quer vingança, né? Que é para a gente tentar exercitar exatamente a empatia do sentimento. E não existe maior empatia do que o seu serviço mediúnico, de médium psicofônico ou psicógrafo. Porque você sente o que ele está sentindo. Você vive o que ele está te relatando. Aí tem empatia, porque a gente sempre fala em empatia, né? Empatia é você se aproximar do sofrimento do outro, do que o outro está sentindo, do que o outro está vivendo e se identificar com ele. Não existe maior tarefa de empatia do que trabalho mediúnico. Se não tiver empatia, daí só tem orgulho, né? Daí não tem trabalho mediúnico, tem... esqueci a palavra, mas é... Vaidade. Falsidade, enganação... Vaidade. Etc. Questões sobre as evocações, item 282. Agora ele começa a fazer uma série de perguntas para a espiritualidade sobre evocação. E deixa eu ver se eu vejo quem assinou isso aqui. Nossa, são bastante perguntas, tá? Mais de 35. Vamos ver se depois a gente sabe. Normalmente foi São Luís que respondeu essas perguntas para ele, tá? Então, vamos começar. Sandra, que você quer ler? Oi, leio. Então, lê a primeira, a segunda e a terceira pergunta, ok? Tá bom. Primeiro, pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Todo o mundo pode evocar os espíritos. E se os que chamais não podem se manifestar materialmente, não estão menos ao redor de vós e vos escutam. Está escorrado aqui. 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Isso depende das condições em que se encontra, porque há circunstâncias nas quais não o pode. 3. Quais são as causas que podem impedir o espírito de vir ao nosso chamado? Sua vontade, primeiro, depois seu estado corporal. São os que, pela sua natureza, pertencem ainda aos mundos inferiores à Terra. Aqueles que estão nas esferas de punição também não o podem, salvo uma permissão superior que não é concedida, senão com o objetivo de utilidade geral. Para que um espírito possa se comunicar, é preciso que tenha atingido o grau de adiantamento do mundo no qual é chamado. De outro modo, é estranho às ideias desse mundo e não tem nenhum ponto de comparação. Não ocorre o mesmo com aqueles que são enviados em missão
ou em expiação aos mundos inferiores. Têm ideias necessárias para responderem. Então vamos lá. Qualquer um pode evocar, mesmo sem ser médium atuante, que médium nós já sabemos que todos somos, né? Aqueles que são médiums que vão dar a comunicação psicofônica ou psicográfica são aqueles que têm medo de tarefa. Então, qualquer um pode me evocar os espíritos, mas eles não vão poder se manifestar materialmente. Concordam? Porque não tem o preparo, não tem alguém preparado para aquela tarefa. Mas isso não quer dizer que eles não estejam entre as pessoas, tá? As causas que podem impedir um espírito ao nosso chamado: a sua vontade, o seu estado corporal. Muitas vezes o espírito está encarnado, ou seja, a gente evoca uma pessoa que desencarnou, mas já passado alguns anos, muito tempo, essa pessoa pode estar encarnada de novo, ele não vai responder. Entendeu? Ou então que não tenha se dado permissão para essa pessoa se comunicar. Toda comunicação que acontece nos trabalhos mediúnicos passa pela autorização da equipe de espíritos superiores responsáveis pela tarefa. Eles são muito rigorosos, né? Ele pode até querer falar, mas se ele não está em condições ainda que mereça a fala, não vai ser autorizado, vai ser negociado. Tampouco podem os que se acham nas esferas de punição, que estão sofrendo um castiguinho mesmo, entendeu? Então, na realidade, olha o que ele fala, é preciso que o espírito que se comunica, ele esteja no mesmo grau de evolução do mundo onde ele vai se comunicar. Senão não tem como, ele não tem como tirar parâmetros para falar. Não adianta um espírito querer se comunicar com Júpiter, lá em Júpiter, se ele não está no estágio evolutivo de Júpiter. Não vai conseguir, não tem parâmetros, né? Agora, o mesmo já não acontece com aqueles que estão no padrão vibratório abaixo do padrão, vamos falar nosso planeta aqui no caso da Terra. Aqueles que estão em mundos inferiores ao nosso planeta Terra de evolução, ou estágios evolutivos inferiores, eles têm as ideias necessárias para responder ao chamado. Então, eles podem. A gente só não consegue se eu vou me comunicar para um nível acima do meu. Eu não vou ter parâmetro nem de linguagem, nem de como expressar. Tudo bem? Podemos seguir? Edna, lê para nós. As 4, as 5. Eu acho que dá pra, e a 6, tá? 4, 5 e 6. Por que motivos a permissão de se comunicar pode ser recusada a um espírito? Isso pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama. Como os espíritos dispersos no espaço ou nos diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que são feitas? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos rodeiam e que vão procurá-los, mas se passa aqui um fenômeno difícil de vos explicar, pois ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que posso vos dizer é que o espírito que evocais, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, a repercussão do pensamento como uma espécie de vibração elétrica, que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento que se dirige a ele. Pode-se dizer que ouve o pensamento como na Terra ouvi a voz. 5a. O fluido universal é veículo do pensamento como o ar é do som? Sim, com a diferença de que o som pode se manifestar apenas num raio muito limitado, enquanto que o pensamento atinge o infinito. O espírito no espaço é como um viajante no meio de uma vasta planície, que, ouvindo de repente pronunciar seu nome, vira-se para o lado em que foi chamado. 6. Sabemos que as distâncias são pouca coisa para os espíritos, entretanto, é espantoso vê-los, algumas vezes, responder tão prontamente ao chamado como se estivessem perto. É que, de fato, algumas vezes eles estão.
Se a evocação é premeditada, o espírito é advertido com antecedência e se encontra muitas vezes lá antes do momento em que é chamado. Então, assim, né, nesse caso aqui da sexta, ele sabe o que você está pensando. Se você tem ligação íntima com ele, sabe o que você está pensando. E ele até pelo fato de você estar pensando nele, se ele puder, ele se aproxima. Se ele não tiver outra coisa, não tiver trabalhando, porque a gente não sabe o que eles fazem lá. Agora, vê como ele fala, né? A gente ainda não tem competência intelectual para entender como é que funciona a questão da comunicação. Nós ainda não temos competência intelectual mesmo, né? É um choque de pensamento. É como se ele estivesse no meio do deserto e escutasse o medo, ele se volta para o lugar. O pensamento é muito mais rápido que o som. O pensamento se propaga em qualquer dimensão. O som só se propaga numa determinada dimensão, né? E na espiritualidade, o meio de comunicação é o pensamento, não é preciso palavras, tá? Magda, você pode ler a 7ª e a 8ª para a gente? Leio sim. 7. O pensamento do evocador é mais ou menos ouvido conforme certas circunstâncias, sem a menor dúvida, chamado por um sentimento de simpatia e de benevolência. O espírito é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que reconhece. Sem isto, acontece muitas vezes que a evocação não se realiza. O pensamento que brota da evocação toca o espírito. Se for por mal dirigido, toca o vazio. Há espíritos como os homens. Se aqueles que chamas lhes é indiferente ou antipático, podem ouvir, mas muitas vezes não os atende. 8. O espírito evocado vem voluntariamente ou contrafeito. Obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. Entretanto, contrafeito não é bem o termo, pois ele julga se é útil a sua vinda e ainda tem por si o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que é chamado para uma coisa útil. Não se recusa a responder, senão em presença de gente pouco séria e que leva as coisas em brincadeira. Então, constrangido, né, a palavra? A palavra constrangida não se utiliza, porque ele não pode ser obrigado a vir. Apesar de obedecer uma vontade divina, né, a lei de Deus, ele vem por livre-arbítrio, se ele quiser. E isso vale tanto para espíritos superiores como para espíritos inferiores. Ok? Dá para ler mais uma, né? Vamos ler a 9. Marlene. Marlene, leia a 9. Leio sim, eu não entendi o meu nome. 9. O espírito pode negar-se a atender? Perfeitamente. Onde estaria sem isso o seu livre-arbítrio? Achais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? E vós mesmos, acaso vos considerais obrigados a responder a todos os que pronunciam o vosso nome? Mas quando assim o digo, refiro-me ao chamado do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a se manifestar. Então, essa era a questão que eu queria chegar, né? Um espírito inferior, ou em sofrimento, ou ele é trazido pela equipe espiritual para se manifestar.
né? Muitas vezes ele nem sabe que vai se manifestar. Ele está na escuridão ou no umbral, como a maioria fala, né? Está em sofrimento e ele é trazido pela equipe espiritual para conversar, para através do magnetismo, do contato com a carne, que a gente fala, é o choque da carne. Ele se comunica, então daí ele desperta para a situação real dele, que ele já não está mais encarnado, aí ele relembra o que aconteceu e assim vai indo até que ele resolve seguir em frente com a espiritualidade. Então ele é constrangido a trazer, é trazido através sem ninguém pergunta se ele quer ou não, tá? Normalmente é assim, né? Ele é mais interessante porque essa pergunta fala: qualquer espírito pode se recusar a atender a uma evocação, mas ao evocador. Agora, a um espírito superior, não. Entenderam? O evocador normalmente é o dirigente de uma reunião mediúnica. É aquele que evoca, aquele que chama. Evocar é chamar. Então, a pessoa que está chamando, olha, nós queríamos conversar com o espírito de fulano de tal, pararé, parari, pararó. Ele pode se recusar a atender, porque ele está fazendo uso do seu livre-arbítrio, né? Agora, ele não consegue fazer isso se for necessário que ele venha se comunicar. Tudo bem? Lê a 10ª para a gente encerrar, Marlene, daí a gente para, tá bom? Ok. 10ª. O evocador dispõe de algum meio para constranger o espírito a atendê-lo? Nenhum. Seu espírito é igual ou superior a ele em moralidade. Digo em moralidade e não em inteligência, porque então não tem nenhuma autoridade. Se for inferior, poderá fazê-lo para o seu próprio bem, porque então outros espíritos o ajudarão. Ver número 270. Então, o evocador pode constranger um espírito a vir, desde que ele não queira? Não. Desde que o espírito seja igual a ele, ou superior em moralidade. Digo em moralidade, não em inteligência, porque inteligência ele pode ter mais. Agora, se ele tem mais inteligência que o evocador não tem poder nenhum dele, principalmente a moralidade. Agora, se esse espírito lhe é inferior e ele está evocando esse espírito, pode conseguir isso, desde que o espírito superior o assista. Normalmente, os espíritos inferiores ou em sofrimento são assistidos pela equipe espiritual. Normalmente, a equipe espiritual, inclusive, faz uma seleção de quem vai se comunicar no dia tal da reunião mediúnica, faz uma seleção durante a semana, inclusive. Porque vocês não pensem que a casa espírita funciona só enquanto as pessoas encarnadas estão lá dentro. Uma casa espírita séria, onde os trabalhadores são sérios, onde está todo mundo imbuído de participar mesmo dessa evolução moral, né, da sua caminhada evolutiva, os trabalhos de espiritualidade acontecem todos os dias. Então, vamos supor, trabalha de quinta-feira, dá um exemplo. Depois das vibrações coletivas, o colegiado se reúne, né? Ou colegiado de fichas, ou colegiado, ou socorristas, que a gente chama de socorrista, né? A semana anterior, eles já programaram tudo, quem vai comunicar com quem vai... Por isso que, às vezes, o médium e aquele coitado daquele que teria mais afinidade com aquele médium, no último momento, eles têm que dar um jeito deles se adaptar a outro médium para se comunicar, ou então ser trazido na outra semana. É assim que funciona. Lembra que a gente falou que a afinidade magnética entre o médium e o espírito que se comunica é importante? Então, eles já fazem o roteiro do trabalho todinho na semana anterior. Então já é determinado, fulano, esses aqui vão falar. Vão falar 10 ou 15, supostamente, mas eles trazem 40, 50, os outros só escutam, não estão em condições de se comunicar. Selecionam aqueles que estão em condições de se comunicar, que daí vão servir de ensinamento para os outros 30, 40, que vão ficar só ouvindo. Então, um trabalho mediúnico, eu tenho fisicamente, às vezes, 6, 7 pessoas, 5 pessoas, nunca é inferior a 5, se eu não me engano.
gente, mas eu tenho espiritualmente às vezes 50, 70 espíritos que estão ali ouvindo e vendo o que está acontecendo. Tudo bem, crianças? Alguma pergunta? A Edna quer complementar alguma coisa? A Edna só aparece os olhos dela. A Marlene levantou a mão. Fala, Marlene, depois eu passo para a Edna. Sobre a questão anterior, quando você disse que os espíritos inferiores, eles são esses que estão no umbral, né, em sofrimento, eles são levados, eles são constrangidos, eles são levados pelos espíritos superiores, né? O Isso me espírito inferior pode ser constrangido a ser, isso me fez lembrar a cena que veio em minha mente de uma criança que ainda não consegue responder por si. Não quero sair ao domingo, não quero sair no sábado. Mas aí ela não consegue se expressar, ela não tem como. Aí os pais que já conseguem entender melhor por se tomar essa decisão, sabe que vai ser bom, pega na mão, que nós vamos com você. Isso. Até que essa criança vá crescendo, ou seja, levando isso já para os espíritos, até que eles vão tomando consciência e aí conseguem escolher por si só. Era isso. Exatamente. O exemplo que você dá é perfeito. Perfeito. Porque eles estão na escuridão, estão na erraticidade lá, no umbral, estão perdidos. Estão perdidos. Mas querem melhorar. Então eles veem a luz dos socorristas. Eles são trazidos, eles dão a mão para os espíritos superiores, há essa conversa de 3, 4 minutos, 5 minutos que seja, e daí, então é bom, e eu quero melhorar, eu quero a luz, eu quero sair desse estado que eu estou, entendeu? É como se fosse um apadrinhamento. Muito bom o exemplo que você deu. Edna, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Tudo bem. Então, vamos encerrar, crianças? Você pode encerrar então, Edna? Quem foi que começou? Foi você, né, querida? Por favor. Foi. Então, a gente agradece de todo o coração por mais estes momentos, por essa aula, por todos os conhecimentos que foram hoje vistos, que tomara que todo mundo possa realmente ter sido esclarecidos. Nós agradecemos a Deus por termos estado aqui, porque a gente quis estar aqui mais uma vez. Te agradecemos, Mestre Jesus, por todos os ensinamentos que o Senhor deixou para nós. E a gente vai compartilhar um pouco daquilo que a gente recebeu, vibrando pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, pelo nosso planeta azul, por todos os locais onde há conflitos, guerras, maldade. Vibramos intensamente pela humanidade para que neste momento, ao menos neste momento, todos os pensamentos, o psiquismo do planeta fique pacificado agora. Vibramos por aqueles que mandam as guerras, que conflagram guerras, que eles sejam tocados em seus corações para que pensem um pouco na paz. Que Jesus possa tocar esses corações. Vibramos por todos nós, por aqueles que estão doentes, por aqueles que promovem conflitos, por aqueles que estão com doenças mentais, que estão em presídios. Vibramos intensamente por todas as famílias do planeta inteiro, pela nossa família material e espiritual, desejando de todo o nosso coração que o nosso lar esteja sempre em harmonia. Vibramos intensamente por cada um de nós que tem a oportunidade e o privilégio de acessar esse conhecimento, que a gente realmente trabalhe pelo bem, para o bem. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite, crianças.